que Deus tem colocado para nós. Tenho certeza que eu não tinha nenhuma pretensão, pensei até que não ia ter culto hoje, a irmã tinha falado pela manhã, todavia, nos preparou, nós estamos aqui dispostos a servir a Deus. Santo é o Senhor. Nós vamos iniciar, nós vamos ler com a ajuda de Deus, na direção e na guia do Espírito Santo, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 33 em diante. 11 e aos Romanos, versículo 33 em diante. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se houver alguma dificuldade, os irmãos ouvirem, por favor, os irmãos manifestem, por gentileza. Glória a Deus. Nem pensava que ia ler essa palavra, todavia, é assim, melhor assim. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Então, vamos dar início à leitura 11 de Romanos, versículo 33, hino de adoração. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória Amém. eternamente. Começamos a palavra na guia de Deus, pelo Espírito Santo, da forma que Deus nos dá, e não é da forma que nós queremos, mas sim daquilo que Deus, pelo Espírito Santo, guia-nos e nos ilumina, dando para nós toda a expressão do sentimento espiritual, da inspiração do Espírito de Deus, e por misericórdia cria um canal espiritual entre o céu e a terra, não por causa da nossa pessoa humana, porque somos apenas instrumentos na mão de Deus, quando o instrumento sozinho não consegue fazer nada. O homem sozinho não consegue nada. Às vezes, o instrumento até é julgado mal. Você olha um instrumento e diz, esse instrumento não toca nada. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, tinha um menino, um jovem, humildezinho, estava com clarinete, irmãos. Ele estava na igreja, de repente um outro sentou perto dele, olhou para o clarinete dele, o clarinete tudo ruinzinho, olhou para ele e começou a fazer pouco caso, mas quando ele começou a tocar, irmão, glória ao Senhor. Deus tomou o outro irmão e falou, tá vendo? Não é a aparência, não é aquilo que muitas das vezes a gente pensa, ou que a gente vê, mas é aquilo que o Espírito Santo tem dentro de nós guardado, que nós mesmos nem conhecemos. Assim é a sabedoria que Deus dá do céu e a profundidade da riqueza de Deus e do conhecimento da ciência do seu Espírito Santo em nós, que nos faz compreender que Cristo Jesus é a única razão e a única força e a única esperança, que nos concede a graça e a misericórdia de um dia, por grande bondade, alcançarmos a vida eterna. Não é pela nossa capacidade, nem tampouco pela ciência da nossa inteligência, mas pela força de Deus, pela profundidade das riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria é a maior profundidade de Deus em nós. Porque a sabedoria não consiste apenas na leitura, no estudo, não. A sabedoria, ela consiste primeiramente, acima de tudo, no temor do Senhor. Por isso, um provérbio diz assim, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se não houver temor, também não adianta ter inteligência. Há uma diferença muito grande entre a inteligência e a verdadeira sabedoria. A inteligência, ela pode ser animal, racional, mas também pode ser diabólica. A sabedoria, ela é divina. Ela vem do céu, ela foi criada por Deus, ela foi gerada por Deus. O próprio Deus criou a sabedoria, a inteligência. Como nós conseguimos raciocinar, embora nós usamos apenas, eu acho que 2% da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento. Imagine o homem quando foi criado e formado por Deus lá no jardim, e tinha toda a capacidade mental e espiritual, que Deus havia feito ele semelhante à sua própria pessoa, diz a palavra. Mas qual era a forma de Deus, a pessoa de Deus, o corpo de Deus? Como poderia nós entender e determinar que Deus teria um corpo, uma forma? Mas Deus criou
espiritualmente para ele um próprio corpo, que simbolizava já Jesus Cristo. O homem foi criado à imagem de Deus, imagem de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. Por isso o homem não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada disso, ciúme, nem inveja, nem espírito de acusação, nem espírito de caluniador, nem espírito de mentiroso, nem espírito de hipocrisia, porque ele era um homem justo, um homem santo. Deus não criou um homem torto. Deus não fez um homem errado. Deus não faz nada errado. Deus fez um homem puro, um homem santificado, mas pela misericórdia e amor que Deus fez, Deus passava todo dia no jardim. Quando ia virar a noite, antes mesmo de anoitecer, o Senhor passava no jardim. O homem, então, era chamado de filho da luz, porque ele não conhecia as trevas, nunca tinha visto as trevas. Embora Deus havia colocado no céu a lua para iluminar a noite, o sol para iluminar o dia, nós sabemos que o homem de Deus não conhecia a luz a noite, porque para ele tudo era dia, tudo era perfeição, tudo era eternidade. O homem nasceu num jardim que era para ficar para a eternidade. E até, irmãos, o momento em que o homem, pela sua intolerância, pela sua falta não intolerância, pela sua falta de prudência, ele deu ouvidos à serpente que Deus mesmo havia permitido, e assim mesmo houve aquele pecado que nós sabemos do fruto proibido, e o homem perdeu toda esta liberdade, esta simplicidade, e juntamente com ela também o seu QI, a sua mentalidade, a sua força de raciocínio. Glória ao nome santo do Senhor. O homem já não podia mais. Imagine um homem que podia dar nome a todos os animais. Aleluia. Hoje, isso hoje só com uma inteligência artificial, e mesmo assim pode haver uma falha, porque as coisas humanas falham e podem causar transtornos. Mas, irmãos, o homem era muito mais do que isso. Ele conseguia colocar o nome da girafa e ele podia passar anos sem ver a girafa. Quando ele via, ele lembrava que o nome dela era girafa, porque ficava tudo dentro da sua mente. Maior a capacidade de compreensão e de raciocínio, porque o homem tinha a sua mente purificada. O pecado sujou, transtornou a mente do homem, criando dentro dela maldade, ciúmes, calúnias. Por isso que hoje, irmãos, muitos falam do outro, outros julgam o outro, outros falam esse daí, esse aqui, aquela ali, e isso daí não agrada a Deus, porque Deus não quer um homem que se corrompa com outro homem, porque falar, irmãos, aquilo que Deus não quer, corrompe o homem, falar a mentira, aleluia. Muitos pensam que pecado é só uma coisa, não, irmão, tudo. Nós pecamos todo dia. Muitos pensam que não, nós somos batizados e não pecamos. É mentira, irmão. É uma inverdade. O homem foi perdoado e teve a oportunidade de não estar mais debaixo do poder do pecado. O poder do pecado não domina mais sobre o homem, porque agora tem Jesus Cristo. E todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, mas mentira é uma falta. Como mentira é uma falta, se a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira? Como pode isso? Isso está errado. Eu prego a verdade, irmão, na frente de qualquer pessoa, aquilo que Deus me manda, eu não tenho medo, porque eu tenho que falar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A mentira não é de Deus, a verdade é de Deus, e a verdade sempre prevalece, e o homem não é nada. Por isso que João disse numa epístola, no capítulo 1, versículo 8, que está escrito assim: se nós dissermos que não pecamos, mentimos, o Espírito de Deus não está em nós. Se nós pecarmos, temos um advogado que é Cristo, aleluia, para nós clamarmos a Deus e pedirmos a misericórdia. Mas se dissermos que não temos pecado, aí então nós estamos negando a sua palavra e negando o seu próprio nome. Entendemos, irmãos, que existem pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Porque João falava isso, irmão? Qual é o pecado para a morte? Irmãos, lá em Efésio, quando João falou esta parte, ele estava em Éfeso, e lá em Éfeso, irmão, existiu um grupo de cristãos junto com João, e ali começou a surgir um movimento. Deus está me trazendo isso aqui na mente agora. Quanto tempo que eu li isso, irmão? Deus está me trazendo isso agora pelo Espírito Santo. E ali João, irmão, ele começou a ver um movimento que tinha um grupo dentre eles que pregava que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo. E aquele grupo foi aumentando, e a ponto de começarem a sair do meio daquele povo que João estava doutrinando. Então João até disse para eles assim: olha, eles estavam conosco, eram de nós, mas foram embora porque eles estavam conosco, mas não eram de nós, por isso não estão mais conosco.
foram embora. Glória ao nome do Senhor. Então, João falou, olha, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, porque eles estavam negando que o Espírito Santo havia gerado a santidade do Espírito de Deus no ventre de Maria, quando semeou a palavra, a semente santa de Deus, e eles achavam que a carne não poderia ter um contato espiritual com o Espírito de Deus, e aí então eles negavam o Espírito Santo, e todo aquele que saía do meio do povo, onde estava João reunido, negando o Espírito Santo, automaticamente estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso João disse que há pecado para a morte. Porque em 3 de Marcos diz assim, o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado para a morte. Todos os outros pecados poderão alcançar perdão desde o momento que não permaneçamos nele. Se o homem permanece no pecado, esse não é filho de Deus, mas se ele... Pode acontecer um acidente numa família, numa casa, ou com um jovem, muitas das vezes alguém já joga lá no banco, diz que não tem mais jeito, e isso é um grave acontecimento que nos últimos dias muitos irão ter que dar conta diante de Deus. Ai de nós colocarmos a mão em uma alma e dizer que ela não tem mais o direito. Quem somos nós? Nós não temos documento de céu e nem documento do inferno. O único que sabe tudo e conhece tudo é Jesus Cristo. Deixamos as coisas na mão de Deus e não desprezamos ninguém, mas procuramos sempre estar ligados na sabedoria de Deus em Cristo Jesus, para que as nossas palavras sejam palavras como um bom tempero no coração daqueles que estão com o alimento preparado, daquele alimento preparado com bom tempero, para que haja saúde na nossa alma, não comermos coisas humanas, estragadas, os homens, muitas das vezes, segundo a sua inteligência, capacidade de raciocínio, colocam diante de alguém e não mostram a realidade do caminho que é Jesus Cristo. Esse caminho que é Jesus Cristo, que foi desprezado por todos por falar a verdade, até mesmo pelos sacerdotes e pelos homens que viviam naquela época, os religiosos, que eram considerados os homens mais... que teriam que ser mais respeitados, mas mesmo assim eles estavam cometendo atrocidades, tomando caminhos diferentes, a ponto de o próprio Deus se desagradar. E diz numa palavra no profeta, salvo erro, Isaías, não me recordo do capítulo, versículo, mas diz assim, tu me tens cansado com as tuas ofertas, porque de mim, aleluia, meus são todos os touros, meus são todas as ovelhas do campo, todas as ovelhas sejam malhadas, são todas minhas, eu não preciso das tuas ofertas, glória, nem dos teus holocaustos, mas eu quero obediência à minha palavra. E o homem, não entendendo isso, continuou achando que levar um cordeirinho apenas seria suficiente para perdoar a sua transgressão. Era verdade, quando estava o homem na sua pureza do coração, mesmo cometendo alguma coisa, cumprindo os desígnios de Deus, conforme Moisés havia designado no Pentateuco, e enfim, na lei, e ali o homem fazendo aquilo, porém ela se tornou impotente, não por causa dela própria, mas porque o homem não tinha capacidade de digerir aquilo que estava na lei. Ele dizia para não roubar e ele roubava, para não adulterar ele adulterava, para não mentir ele mentia, para não dar falso testemunho, não murmurar ele murmurava, para não desejar o mal do seu irmão e ele desejava, achando que desejar o mal não era nada, achando que desejar o lugar do outro, a queda do outro não era nada, mas é um pecado grave, porque quem deseja o mal espiritual de alguém já no seu coração comete homicídio. E outro achava, não, mas eu sou puro, eu sou santo, não cometi adultério, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas ele, quando olhava para uma mulher, ele ficava cobiçando e o coração dele já tinha pecado. Ora, se não fosse Jesus Cristo, para onde nós iríamos, irmão? Ah, se não fosse Jesus Cristo, eu pergunto, e vocês na comunhão ficam aí meditando, da onde seria o nosso resgate, da onde sairia a nossa salvação? É porque não existe ninguém na terra perfeito é Jesus Cristo, mas graças a Deus que nós recebemos de Deus a sabedoria de conhecer e compreender que Jesus Cristo será e sempre há de ser, e nós não somos. Tanto irmão, não somos, não temos e não conseguimos nada se Deus não estiver em nós. Se o verbo, aleluia, não estiver na nossa pessoa, nós não somos nada. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmão, no hebraico não existe o verbo
É o verbo na primeira pessoa. Lá não existe, irmão. Lá, se eu for falar, eu tenho um carro, quem está estudando aí que sabe, e lá não vai dizer que eu tenho um carro. Eu teria que traduzir assim, existe um carro para mim, porque eles não consideram que eles têm nada, porque a única pessoa que tem é Deus. E é verdade, irmão. O que nós temos? Uma casa, um carro, ou outros têm 2 casas, outro tem um apartamento, outro tem muito dinheiro, mas ele morre, fica tudo aí, acaba tudo, fica tudo no zero. Mas se ele ficar com Deus e com a sabedoria de Deus e com aquela recompensa que Deus prometeu para ele guardar no profundo da sua alma, um dia pela fé, aleluia, nós temos certeza que alcançaremos por misericórdia aquele galardão eterno, aquela coroa que está proposta, aqueles que são verdadeiramente filhos da luz e não caminham nas trevas. Glória ao Senhor. Adão, quando saiu do jardim, irmão, a primeira coisa que viu foi a noite, já se apavorou, irmão, glória ao nome do Senhor, já ficou assustado, ele não estava acostumado com a luz da lua. Onde que o irmão está tirando isso? Estou tirando do que está escrito no céu, porque tem muita coisa na terra que você precisa buscar do céu. Se você não buscar, você não acha. Por isso que o Senhor falou, batei, abrir-se-vos-á, buscar e acharei, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que procura encontra. Imagine Adão saindo do jardim, ele é acostumado com Deus passear toda noite, e Deus é luz, irmão, onde ele passeia não há treva, aleluia. Mas você pode dizer, mas como é, por que ele disse haja luz? É porque ele queria criar uma luz material para o homem, uma luz que o homem pudesse, na terra, ter aquela luz para aquecer o planeta. Entendamos que a ciência, pela ciência da terra, aleluia, se o sol se apagasse, a lua se desviasse da sua função, a terra se destruiria, a terra congelaria. Mas nós observamos que no livro de Bereshit, me perdoa, estava falando em hebraico, no livro de Gênesis, irmão, em hebraico é Bereshit, no livro de Gênesis, se nós formos olhar, nós vamos encontrar escrito assim, irmão, que Deus fez o sol no 3º dia, aleluia. E então, como é que pode? Foi contra a ciência humana, porque a ciência de Deus, ela é superior a qualquer coisa, a sabedoria de Deus, ela é eterna, ela é vigorosa, ela revigora, ela dá força, ela fortalece, ela enriquece, ela enche nós da graça de Deus, que é Jesus Cristo, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Nós não aceitamos que fale que aquele irmão fez isso ou fez aquilo, nós não aceitamos, nós até repreendemos, nós não aceitamos por quê? Porque não é nosso céu, não é nosso o galardão, não é nosso, aleluia, o sangue que foi vertido na cruz. Eu ainda me lembro que uma vez fui tratar uma causa de um jovem quando eu morava no Brasil, irmão, aleluia, o irmão queria que aquele jovem fosse sentado de qualquer maneira, irmão. Eu era ancião daquela região, e de repente na comunhão, eu cheguei ali, nem sabia, e fui pego de surpresa, irmão, falou, tem que sentar um jovem que vira ali pulando o carnaval. E eu fiquei na comunhão, falei, mas quem que viu? Ele falou, não sei, me falaram. Falaram? Sim, me falaram. Mas o irmão tem que falar, e começou a me pressionar. Eu peguei e fiquei, falei, tá bom, vamos falar com o jovem. Mas ele não estava na igreja, graças a Deus, eu fiquei no portão, esperando ele chegar, irmão, porque jamais eu tiraria um jovem de dentro da igreja para todo mundo ver, para ele ficar com vergonha e depois não voltar mais na igreja. A responsabilidade daquela alma ia cair sobre mim e eu não tenho, aleluia, capacidade de responder por alma de ninguém, porque não fui eu que morri na cruz, mas foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Glória ao nome santo do Senhor. Naquele momento, irmão, eu fiquei no portão, quando aquele jovenzinho chegou humilde com o seu instrumentinho na mão, eu dei um abraço nele, falei, paz de Deus, filho. Ele falou, amém, irmão. Eu falei, você não fica triste, não, preciso falar com você, e vamos entrar por aqui, por trás, para ninguém te ver. Nós entramos por trás da congregação, irmão, e fomos um quartinho lá atrás, e os irmãos já estavam tudo lá, e tinha um com o facão já na mão, espiritualmente falando, para querer ver se ele sentava. Naquele momento, na comunhão com Deus, eu perguntei para ele, filho, você ama Jesus Cristo? Ele falou, amo, irmão. Você crê que Jesus Cristo tem poder de perdoar aquilo que você fez? Ele falou, creio, irmão. Começou a chorar. Eu falei, filho, eu não vou te fazer pergunta nenhuma, eu só vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu vou te fazer. Falaram tanta coisa de você, e eu vou te perguntar só isso. É verdade ou é mentira? E ele, quando ele foi responder, eu falei, não precisa falar mais nada. Eu já sei. Você passou por um processo de tentação e você
apenas simplesmente cometeu alguma coisa, mas você está arrependido, teu coração está sentindo dor, não é? Ele começou a chorar e falou, é verdade, irmão. Então vem aqui, meu filho, me dá um abraço. Quando ele me deu um abraço, Deus visitou ele com a linguagem do céu. Ele começou a falar as linguagens, os irmãos ficaram assustados. Eu falei, vai lá tocar teu instrumento que ninguém vai mexer com você. Aleluia. Os irmãos ficaram pensando que eu ia sentar, ainda chamei a atenção deles. Falei, quem foi que morreu por esse moço? Levanta a mão. Quem foi que derramou sangue por ele? Levanta a mão. Eu apenas disse para ele, vai, não peque mais. Eu não sou nada para falar isso, mas você é uma criança, não entendeu nem o que é servir a Deus ainda. Seu pai e sua mãe te levou na igreja e te obrigou a batizar. Glória ao nome santo do Senhor. E agora você cai numa infração e, de repente, vamos te jogar fora como um lixo e daqui a pouco você está nas drogas, nos vícios, no crime, na criminalidade. E a tua alma, quem que vai dar conta dela? Tem que ter cuidado com essa obra. Essa obra não é nossa, não é minha, não é de ninguém, é de Jesus Cristo, é a obra que se chama Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, irmão. Glória ao nome. Ai do homem que colocar a mão numa alma. Ai do homem, não sei se tem algum pregador aí escutando, pois se tiver vai ficar escutando e vai ter que saber que se você pôr a mão numa alma sem a ordem do Pai, Deus vai cobrar de tu e de ti. Bendito o nome santo do Senhor, porque a alma não é tua, a alma não é minha, a alma foi Jesus Cristo que comprou. Nós não sabemos quanto que chora uma alma, quanto que geme uma alma, para nós poder sentenciar uma alma e lançá-la no inferno. É muito fácil lançar no inferno quando não faz parte da nossa família. É muito fácil dizer que não tem liberdade quando não é filho, quando não é sobrinho, quando não é parente. É muito fácil, mas quando faz do sangue, ai, foi uma fraqueza, ai, não vai fazer mais, não conta para ninguém. É isso que está acontecendo e está desagradando a Deus na face desta terra. Eu vou pregar o que Deus está mandando, já vai terminar, mas aquele que tem a sabedoria de Deus, ele tem Cristo. É bem diferente da inteligência. O homem tem inteligência? Tem homem que tem inteligência, tem pessoas que não sabem nem ler, mas são sábios. Tem pessoas que não sabem nem ler, irmão, mas conhecem a Bíblia de capa a capa e no conhecimento espiritual e ainda discernem mistérios celestiais, porque está sendo guiado diretamente por Deus. Por infelicidade material, não teve a condição, às vezes por causa que era uma pessoa humilde, que morava no campo, ou que trabalhava de dia e de noite para se ajudar o papai e a mamãe, e ficou velhinho, hoje já está de idade, não conseguiu aprender nem ler, nem escrever, mas ele conhece Deus, ele sabe o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem, ele sabe quando Deus está falando com ele, quando é o homem que fala, aleluia, e nós temos sim que procurar nos aprofundar nas escrituras, mas acima de tudo, lembrarmos que nós não somos nada, e que a sabedoria divina prevalece acima de todas as coisas. Jesus Cristo, a verdadeira ciência, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de Deus, o Filho do Eterno, aquele que desceu, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que tomou o pecado de toda a humanidade e que foi para nós, aleluia, como uma recompensa, pagou a nossa sentença, pagou o nosso pecado, por isso diz assim, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. Aqui ele dizia a respeito da formação, da criação, espiritualmente, qual foi a formação, qual foi a criação que criou em nós a reta justiça de Deus, irmão? Qual foi a finalidade, aleluia, de Deus enviar o seu Filho? Não foi para nos perdoar, não foi para nos tirar debaixo do poder do pecado. Hoje o poder do pecado não está mais dominando sobre nós, mas ele domina sobre os filhos da desobediência, aqueles que não amam, que não têm temor, que não temem, que não perdoam, que se magoam com facilidade e facilmente destroem a sua própria família por causa do espírito de religiosidade. Cuidado, irmão, temos que ser homens de Deus, mas também temos que ter o cuidado para não machucar a plantinha que está nascendo agora. Bendito é o nome do Senhor, porque nós não vamos dar feijoada para uma criança de 8 meses que nós mata ela. Nós temos que ter cuidado quando abrir a nossa boca em cima de um púlpito, ou até mesmo para falar um conselho para alguém. Olha, não adianta mais, para você não tem mais esperança. Aí você mata a alma, ela entra na depressão, daqui a pouco vem um espírito, toma a sua mente, ela comete o suicídio. E quem que vai ser culpado daquela alma? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Então saiba, eu não sei por que eu estou pregando isso, irmão. Santo é o Senhor, mas hoje o Senhor vai ter misericórdia de alguém que está nessa sala e vai dizer para você, eu vou te perdoar, mas não torne noutra, porque senão você o teu caminho, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque, irmão, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. O Senhor disse assim, está escrito, irmão, glória ao nome santo do Senhor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, vê vir o lobo e foge, porque as ovelhas não são dele. Mas eu não, disse o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas conhecem a minha voz, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O Senhor Jesus sabia, irmão, que os homens que estavam ali, muitos deles eram pastores de ovelha, porque em Israel existem muitos pastores de ovelha. Tanto é, irmãos, que quando chegar a ovelha, ela tem um mistério de Deus muito grande, por isso que Deus coloca nós como ovelhas na presença de Deus, porque veja bem, irmão, ela pode estar dentro de um curral, de um cercado, e se pode juntar um monte de rebanho lá dentro, e quando chegar o pastor, vai chamar, dá um grito, e quando ele chama, aleluia, as ovelhas que são do rebanho dele vêm, e as outras ficam lá dentro, e o outro chega e chama, e as ovelhas saem, e as outras que é do outro rebanho ficam lá dentro, porque cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso que quando um pastor tinha que pegar férias, irmão. Eu já estive na casa de um senhor, lá em Derdibran, perto de Ramallah, onde está tendo esse conflito, e ele era criador de ovelha, irmão. Por isso eu aprendi isso lá. Ele disse também mais, irmão, bendito, quando precisava um dos pastores tirar férias, ou ia alguma viagem, tinha que avisar com antecedência, porque contratava um mercenário, e o mercenário tinha que ficar ali com ele alguns dias, para poder as ovelhas acostumar com o mercenário, acostumar com a voz do mercenário, porque senão as ovelhas não iam obedecer ele. Dá glória a Deus, irmão, que não é um mercenário que está falando com você na boca desse pequeno servo, que muitos nem valorizam. Dá glória a Deus, porque eu não preciso ser valorizado por ninguém, e nem honrado por homem nenhum, mas eu quero entrar no reino da glória de Deus. Não importa as calúnias, as blasfêmias, as mentiras, mas importa que o Espírito Santo nos conhece, e é ele que nos justifica diante de Deus. E se você está aqui, aleluia, pensando que Deus não conhece o teu coração, e a maldade que está escondida dentro dele, você está enganado, mas hoje o Senhor vai ter misericórdia de ti, e vai mudar o teu pensamento, e vai entrar dentro de você, aleluia, com o amor, com a misericórdia, com o perdão, com a compreensão, para que você não aponte o dedo, sem saber do que se trata. Aleluia, dá glória a Deus, irmão. Estou sentindo tanto a presença de Deus aqui, a palavra já está terminando, mas não vai demorar, só mais um pouquinho. Piquinaná, eu tô queixanaía. O Senhor falou aqui em linguagem, um pouquinho, aleluia, que vai encher a tua botija. Fica na comunhão, aleluia, e lembra que a sabedoria de Deus, ela também multiplica. Ela multiplica, lembra de José? Bendito é o nome do Senhor, quando foi preso, e quando foi caluniado, e quando lá no calabouço, aleluia, jogado no buraco, ninguém dava nada por ele, mas Deus fez ele interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, aleluia. E depois, quando chegou diante de Faraó, o que aconteceu? O Senhor exaltou ele e colocou ele como governador do Egito, e com a ciência e a sabedoria de Deus, ele interpretou o sonho do rei Faraó. Bendito é o nome. Naquela interpretação, ele viu verdadeiramente, irmão, aquilo que o Faraó tinha sonhado, e depois de tudo, Faraó falou assim para ele: quem seria melhor do que tu para ser governador no meu reino? E sem a tua palavra, ninguém vai erguer um dedo nesse reino. Ainda tirou o anel da sua mão e colocou na mão de José. Glória, porque Deus havia cingido José com a força do Espírito da graça. Aleluia. E a força do Espírito de Deus no homem transforma o homem, e hoje Deus quer colocar em você a força do seu espírito. Se você quer, dar um glória a Deus aí, porque Deus vai encher o teu coração. Não é das coisas terrenas, porque tudo passa, tudo acaba, tudo fica, tudo termina, tudo zera, mas a tua alma, quando cheia do céu, o que é do céu traz o que é da terra. É automático, irmão. Se você tem o céu junto com você, as coisas da terra são, naturalmente, elas vêm na tua mão quando você precisa delas. Se Deus quer te provar, louvado seja Deus. Se Deus quer te dar, louvado seja Deus. Tanto é Deus que dá, como é Deus que tira, mas o importante é ter Deus. Sem Deus não adianta ter, sem Deus não adianta não ter, mas com Deus
tendo ou não tendo, glória a Deus e Jesus Cristo por cima de tudo, glorificamos o nome do Eterno, porque sabemos que Jesus Cristo é o nosso tudo, mesmo no dia do nosso nada. Dá glória a Deus, irmão, e creia que Jesus Cristo, ele deu primeiro para que seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para ele, somente para ele, não é para o ancião X, nem para o B, nem para o A, nem para o C, é para Jesus Cristo. Se for para o homem, zero. Deus não aceita, aleluia, o que é do homem. Deus aceita aquilo que é para Deus. Ai de nós, se nós angariarmos alguma coisa e acharmos que é pela nossa capacidade, pelas nossas forças humanas. É claro que temos frutos, temos que produzir frutos, obras, temos que produzir, mas a obra da salvação, ela é Jesus Cristo, aqui foi morto na cruz. Por isso que diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Por quê? A tua fé tem que estar na obra, que é Jesus Cristo. E quando a tua fé está nele, ela tem vida, porque ele produz em você frutos de arrependimento. Aí o Espírito Santo toma o teu ser e ele gera em você boas obras, não para a salvação, mas obras para agradar a Deus, para que o nome de Deus também seja glorificado pelas outras pessoas e os outros também possam crer no Deus que você serve. Mas a verdadeira obra que te salvou foi Cristo, porque foi ele, não você. O morto não tem condição de fazer obra nenhuma, um defunto não tem condição de fazer obra nenhuma, por isso a salvação, ela está em Cristo Jesus, que é a obra de Deus, que foi crucificado e que no terceiro dia ressuscitou. Atanamassala, não pensa você que obra de Deus é quatro paredes, não pensa você nada disso. Obra de Deus é Jesus Cristo. Quando você está nele e ele está em você, você não viu ele pregando em lugar nenhum, você só viu ele pregando nas montanhas, ele pregando no deserto, mas quando chegava na sinagoga, que era lugar que ele podia pregar, já levantava alguém contra ele, porque ele pregava o que era verdade, e muitas das vezes aquele que está no lugar alto não aceita a verdade, porque quer levar as coisas segundo o seu próprio conhecimento. Mas bem-aventurado é aquele que prega a verdade, mesmo que sofra, mesmo que chore, aleluia, mesmo que passe a prova que tiver que passar, mas a verdade nos libertará e a verdade nos dará a vida eterna. E quem é a verdade? É Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Aleluia, eu estou sentindo tanto a presença de Deus, dá glória a Deus. Você tem a verdade aí, irmão. Dá glória a Deus pela verdade, por Cristo. Dá glória a Deus pela salvação da tua alma. Ah, mas eu estou provado, eu precisava ouvir uma palavra que Deus me libertasse. Você tem Jesus Cristo aí? Pergunta para a tua alma, como é que está? Você está sentindo Jesus Cristo? Pergunta, questiona ela. Você está sentindo? O que está acontecendo? Você não sentiu nada ainda? Oh, por que você está assim triste? Oh, alma, eu vou conversar comigo, com a minha alma agora e você conversa com a tua, minha alma. O que está acontecendo? Conta para mim, aleluia. Eu vou fazer que nem o salmista, olha no Salmo 121, vocês perceberam, irmão, o que ele fez? Olha como ele escreveu, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta, irmão. Ele não foi direto, há um ponto de interrogação. Olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E de repente ele falou, ele mesmo respondeu, por quê? Porque alguém dentro dele falou para ele. O Espírito de Deus, a sua própria alma, que estava sentindo a presença de Deus, falou dentro da sua consciência, do seu psíquico, porque a alma e o espírito trabalham dentro da consciência humana. Quando Deus fala que Deus quer o coração, é um significado de vida, é um significado de razão, de existência, mas o coração não significa que você tem que dar ao teu coração o músculo que pulsiona o sangue da tua vida. Não, coração simboliza o teu caráter, a tua moral, a tua personalidade na presença de Deus e o teu psíquico espiritual, para que você tenha conhecimento e entendimento para falar e abrir a tua boca e não magoar nem machucar ninguém. Então, Davi falava para ele mesmo e dizia, não era ele, mas o Espírito de Deus nele, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí o Espírito Santo começou a falar com ele, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquinejará, eis que não tosquinejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita, aleluia. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Irmão, então, voltando lá em Adão para terminar, vocês pensam que, aleluia, o Senhor está trazendo essa linha, já vai terminar agora, irmão.
é a última passagem. Adão olhava na escuridão, lembra que Deus deu no comecinho lá falando de Adão? Vamos voltar lá para terminar a palavra. O Senhor falou assim, aleluia, agora, hein, Adão, como é que fica? Adão olhava para um lado, para o outro, começou a escurecer, ele não sabia o que era fogo, não sabia acender fogo, não precisava de fogo, ele só comia fruta, não comia carne, glória ao nome santo do Senhor. No jardim ele podia comer dos frutos que quiser, não tinha morte, como é que ele ia matar um animal para poder comer? Até as criações sofreram, irmão, glória ao nome santo do Senhor, até as criações sofrem por causa do pecado, porque no passado, quando Adão estava no jardim, não precisava matar nada, tinha de tudo lá para ele comer, ele tinha saúde perfeita, mas quando saiu as coisas mudou, irmão, aleluia, o pecado entrou, a morte apareceu, até os bichinhos começaram a morrer, aleluia, porque quando Deus entrava, a vida entrava, quando Jesus Cristo entra, a vida entra, e se precisar entrar Jesus Cristo na vida de alguém, haverá vida na tua vida, e a vida eterna na vida daquele que precisa. E em nossa vida também. Então, quando Adão viu que estava tudo escuro, ele falou, e agora, assim, o que eu faço? Ele não sabia acender fogo, irmão. Aleluia. Mas, de repente, começou a brilhar a lua para iluminar a terra. Ele começou a olhar para cima. Aleluia. Então, significou o quê, irmão? Significou que ainda havia uma esperança para o homem. Ou se o homem olhasse para cima, ainda ia brilhar uma luz. Bem-aventurado você que olhou para cima e disse, Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Depois veio a mão de Deus e foi traçando os caminhos, a qual até hoje nós conhecemos e sabemos que Jesus Cristo é a razão de toda a nossa existência. A palavra que Deus me dá é essa, irmão. Você crê que Jesus Cristo é a razão da tua vida? Então volte em paz para a tua casa, fique em paz dentro desta comunhão santa e saiba que Jesus Cristo ama muito você. Você veio nessa salinha pela primeira vez, pela segunda, eu não sei, irmão. Quem está pela primeira vez, você que veio pela primeira vez, o Senhor fala para você, fica feliz, porque Deus está com você, Deus te ama, e receba um abraço do Espírito de Deus na virtude agora, e saiba que o Senhor não te deixou, não te deixará, e não importa o que falarem de você, mas importa é o que Deus sabe a teu respeito, e o que você sabe a respeito do teu Deus. Guarda esta palavra e esta ciência de Deus, que é Jesus Cristo, essa sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, e no final, herdaremos juntos a coroa da vida eterna. Esta é a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Se a irmã Linai sentir, irmã, por gentileza, vamos agradecer, irmã mesmo. Vamos agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.